Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga. No último programa, a pergunta foi barbadinha, né? Quantos capítulos tinha o livro de Tobias? Aí todo mundo acertou aí, responderam aí 14 capítulos. E eu citei o livro de Tobias porque é um dos livros que vai aparecer aí nesses últimos 200 anos da história dos hebreus do Antigo Testamento, que seria aí do ano, mais ou menos, do ano 200 a.C. até o nascimento de Cristo. E nesses últimos 200 anos, a situação dos judeus ela é muito estranha. Eles não pertencem nem aos dominadores e também os povos dominados não os consideram como iguais. Por exemplo, no Egito, na Síria, por exemplo, era negado para os judeus até o direito de serem cidadãos. O livro de Tobias procura orientar os judeus com relação a essa situação, mas não com discursos e teorias, mas ele conta uma história. Escrito por volta aí do ano 200, essa história se refere a acontecimentos lá atrás, da época em que caiu o Reino do Norte. Nós já vimos isso na Bíblia muitas vezes, né? O livro é escrito numa época, contando uma história de outra época completamente diferente, mas para mandar uma mensagem para aqueles contemporâneos do livro. Então, o livro é escrito por volta do ano 200, mas contando uma história lá do ano 720. Um dos deportados, de acordo com o livro de Tobias, é o velho Tobit. E embora tudo esteja dando errado lá na sua vida, ele não perde a fé. Ele não perde a bondade, ele não perde a devoção, e ele ensina essa fidelidade a Deus ao seu filho Tobias. Então é um livro de catequese, é um livro de catecismo. É muito interessante porque são recomendações que o velho Tobit faz ao seu filho Tobias, sempre chamando atenção para cuidar dos irmãos e ser fiel a Deus. Então é nessa perspectiva que se escreve então o livro de Tobias. E para a gente então relembrar esse pedacinho da história, vamos retomar lá no exílio da Babilônia. 587, exílio da Babilônia. Quando vem o ano 539, os persas conquistam a Babilônia, dominam os judeus, liberam para eles voltar. Por volta do ano 332, aí são os Ptolomeus que dominam os judeus. E em 197, aí por volta do ano 200, 197, já são os Seleucidas que passam a dominar os judeus. Então os judeus estavam sempre numa situação meio de dominado pelos outros, né? Tá, e nesse tempo também aparece um outro livro super interessante, que é o livro de Esther. E nós vamos começar a comentar o livro de Esther a partir do próximo programa. Por hoje, pegue a sua Bíblia, dê uma folheada no livro de Esther, se der, dê até uma lida no livro de Esther e já responda para nós a pergunta clássica: quantos capítulos tem o livro de Esther? Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.